Começando mais uma bateria de simulado da CPA10, referente ao módulo 1. Antes de mais nada, se você ainda não segue no canal, no Instagram, no TikTok, no YouTube, por favor, ajude o canal a crescer. Eu divulgo diversos materiais gratuitos e teorias lá que podem te ajudar a mudar de patamar financeiro. Esse módulo 1 se refere ao sistema financeiro nacional e participantes do mercado. São 3 a 5 questões e de 5 a 10% da sua prova. Questão 1. Paulo contratou um plano de previdência aberta PGBL. Qual órgão deve buscar para obter informações sobre o plano? A. Previc, B. CMN, C. SUSEP, D. Banco do Brasil. Bom, vamos começar respondendo essa questão aqui de forma mais rápida, né? Quando a gente está falando de plano de previdência aberta, a gente está falando de quem? Obviamente, a gente está falando da SUSEP. Por quê? Como funciona a estrutura do sistema financeiro nacional? A gente tem o sistema financeiro, o SFN, a gente tem os órgãos normativos, que são o CMN, a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo do CMN estão quem? O Banco Central e a CVM. Abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados está a SUSEP. E abaixo do CNPC aqui está a Previc. Então, essa questão está falando do quê? Ela está falando de quem está aqui, né? Porque a SUSEP é quem cuida de títulos da parte de capitalização, né? Títulos de capitalização, seguros, previdências abertas. Então, se o Paulo contratou um plano de previdência aberta, ele só pode obter informações, buscar informações aqui com a SUSEP neste caso. Questão 2. Em relação à política monetária, é um dos instrumentos do BC. A. Autorizar a emissão de papel moeda. B. Emissão de bondes. C. Fiscalizar a área de seguros e capitalização. D. Realizar operações de redesconto. Essa questão aqui é em relação aos instrumentos do Banco Central para fazer a política monetária especificamente. Vamos ver alternativa por alternativa. Questão A. Autorizar a emissão de papel moeda. Esse aqui não, por quê? Porque o Banco Central ele emite o papel moeda, ele é independente, mas a gente está falando de política monetária. Emissão de bonds, também não, porque quem emite bonds são empresas, são títulos de dívidas corporativas. Fiscalizar a área de seguros e capitalização, quem faz isso aqui é a SUSEP. Então a única alternativa que falta é a alternativa D nesse caso. Então vamos explicar um pouquinho o que é a operação de redesconto, né? A operação de redesconto, primeiro, quais são os 3 instrumentos que o Banco Central tem para fazer a política monetária? Ele tem o Open Market, né, que é o mais rápido. O Open Market basicamente é a venda e compra de títulos públicos federais. É uma forma de você colocar dinheiro ou tirar da economia. A gente tem o compulsório, né? O compulsório basicamente é um dinheiro para você dar mais segurança, porque todos os dias as instituições financeiras elas têm que depositar um percentual do dinheiro que elas captam para o Banco Central, ou seja, elas captaram um montante X, captaram 100 milhões. Elas não podem pegar esses 100 milhões e sair emprestando para todo mundo, porque isso gera um risco. Então, um percentual desses 100 milhões obrigatoriamente tem que ir para o Banco Central, onde vai ficar guardado ali dentro, né, justamente para diminuir esse risco. E a última são as operações de redesconto, né? Operação de redesconto, que é a alternativa D no caso, onde o que acontece basicamente, né? A operação, o redesconto, na verdade, essa taxa é uma taxa que o Banco Central, outros bancos vão cobrar por um empréstimo para bancos que estão sem liquidez, por exemplo, né? Ou porque eles tiveram um resgate massivo que não estava sendo projetado, então muitas pessoas foram lá, tiraram mais do que o previsto, ou basicamente porque eles estão com algum problema relacionado à liquidez. Então, o que esses bancos vão fazer? Eles vão ter que pegar um empréstimo e, em cima desse empréstimo, eles vai ser cobrado uma taxa de juros, né? Seu empréstimo de curto prazo utilizando o CDI, no caso, que é a taxa de juros. Então,
A alternativa D é a correta. Questão 3. Função da B3. A. Fazer lançamento das ações registradas na CVM. B. Fazer liquidação dos ativos no exterior. C. Fazer compensação de cheques. D. Fazer custódia e liquidação de derivativos. Essa questão está falando da função da B3. Vamos ver a alternativa por alternativa? Fazer lançamento das ações registradas na CVM. Não, isso aqui não é uma função específica da B3, aqui a gente está falando de IPO, onde envolve várias instituições financeiras, né, uma instituição coordenadora, aquele processo de underwriting, basicamente. B, fazer liquidação dos ativos no exterior, não tem nada a ver com o exterior, B3 é Brasil. Fazer compensação de cheques, aqui a gente está falando do sistema de pagamento brasileiro, SPB. Então, a única função que resta é fazer a custódia e liquidação de derivativos. E sim, essa daqui é uma das funções da B3, porque a B3 ela também é uma clearing, né, para ativos de renda variável e ativos privados de renda fixa, por exemplo. Então, o que é uma clearing? Né? A gente tem uma clearing que é a B3, a gente tem outra clearing que é a Selic. E o diferencial delas é que aqui só trabalha com títulos públicos federais, né, em termos de custódia, ou seja, guarda dos ativos, os ativos ficam lá, liquidam e tudo mais. E aqui é quando são ativos privados, renda fixa, né, nessa parte de bolsa, balcão organizado, onde eles também são contraparte central, ou seja, eles garantem que se uma parte está comprando, ela vai receber da outra parte que está vendendo e vice-versa. Isso dá segurança, né, para o sistema. Então ele vira um ciclo. Uma parte compra, a outra vende e os dois têm que receber. A alternativa D é a correta. Questão 4. Sistema usado para transferir recursos entre agentes econômicos para reduzir o risco sistêmico. A. SPB. B. Selic. C. BSM. D. B3. Isso aqui é uma questão conceitual, a gente já falou dela. Mas qual que é o sistema usado para transferir os recursos, né, entre os agentes econômicos e reduzir o risco sistêmico? A gente está falando de qual desses aqui? Vamos começar de baixo para cima. É a B3? Não, a B3 basicamente ela atua como clearing também, né? Só que aqui está falando também de transferência de recursos, especificamente entre os agentes. Então tem opção mais correta do que essa. BSM basicamente é aquela entidade no caso de algum ressarcimento de prejuízos, né? A Selic ela é a clearing de títulos públicos, então a gente está falando do sistema de pagamento brasileiro, que também é usado como para transferência de recursos entre agentes, compensação de cheque, né? A parte de liquidação de débito, crédito, e isso reduz o risco sistêmico. Questão 5. Carteira obrigatoriamente presente em banco múltiplo. A. De investimentos. B. De desenvolvimento. C. Selic. D. CEF, Caixa Econômica Federal. Está falando da parte do banco múltiplo, né? O que é um banco múltiplo? Ele é um banco que ele tem que ter, basicamente, primeiro, né? O nome múltiplo já diz muita coisa para a gente. Ele pode ter diversas carteiras aqui embaixo dele, né? E ele foi criado para quê? Para racionalizar o sistema bancário. Então, imagina que é o seguinte, você tinha aqui um banco, né? Você tinha apenas um banco comercial que captava depósitos à vista, por exemplo. E aí você tinha uma conta nesse banco. E aí você queria, às vezes, você tinha uma empresa e você queria fazer um processo de fusão, por exemplo, trabalhar alguma coisa do tipo. Você tinha que ir para um banco de investimentos, né? Então você tinha que abrir uma outra conta em outro banco de investimentos para fazer isso. Aí você queria pegar um crédito imobiliário. Aí você tinha que ir no outro banco para fazer isso. Se queria investir em alguma coisa ligada ao desenvolvimento estrutural na empresa com lastro governamental, né? Então, não precisava ser exatamente isso, mas você tem uma empresa e você precisava de um financiamento, e aí você tinha que buscar também um banco de desenvolvimento, por exemplo. Então, o que acontece? O que acontece aqui? O banco múltiplo foi criado para você ter várias carteiras numa só e você não precisar ficar criando diversas contas. Só que para o banco ser múltiplo, ele tem que ter obrigatoriamente uma carteira ou comercial ou de investimentos. Então, vamos ver quais são as opções? A, de investimentos, provavelmente a correta porque tem que ser, né?
Desenvolvimento não, Selic não, CEF também não. Então, e o que acontece? Um banco múltiplo, ele pode divulgar um balanço só. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço um desenho de um balanço aqui para ficar bem claro essa questão. E ele pode, e aí ele vai ter que ter um CNPJ para cada carteira. Então, eu tenho uma carteira comercial aqui, tem que ter um CNPJ, de investimento aqui outro, mas ele pode divulgar apenas um balanço. A alternativa A é a correta. Questão 6. São funções de uma SCTVM, exceto A. Administrar planos de capitalização e resseguro. B. Administrar clubes de investimentos. C. Administrar fundos de investimentos. D. Realizar operações de câmbio. Essa questão aqui ela está falando exceto, né? Então tem que ter muito cuidado quando fala não ou exceto, que é o oposto. Primeiro, o que é uma SCTVM? Ou hoje também uma SDTVM. Hoje são a mesma coisa, tá? Aqui é uma corretora e aqui é uma distribuidora que hoje basicamente tem os mesmos papéis, mesmo escopo e função. Então não tem diferença. Bom, o que uma corretora ou uma distribuidora de valores, né? Por exemplo, uma XP, que era uma corretora, hoje é banco, mas pode pegar qualquer outra, um Genial, Guide, que são corretoras. O que elas podem fazer? Uma corretora ou distribuidora, ela pode administrar clubes de investimentos, né? Ela pode administrar fundos de investimentos e ela pode realizar operações de câmbio. O que ela não pode fazer? Administrar planos de capitalização e resseguro. Então, essa resposta aqui, no caso como é exceto, essa está correta. Questão 7. É o responsável pela fiscalização das operações de previdência complementar aberta e fechada, respectivamente A. Previc e SUSEP, B. SUSEP e Previc, C. BC e SUSEP, D. CVM e SUSEP. Agora, essa daqui é uma questão também um pouco mais conceitual. Vamos relembrar um pouquinho então aonde está inserido. A gente tem o Sistema Financeiro Nacional, que é aquele, né, que é como a nossa economia, os agentes que estão dela, os players que fazem essa economia acontecer. E para isso ela tem os órgãos normativos e ela tem os órgãos supervisores e executores. E aqui a questão está perguntando exatamente isso, responsável pela fiscalização e operação de previdência aberta e fechada, respectivamente. Então a gente tem o CMN, o SFN, e os normativos são o CMN, e a gente tem aqui também outros normativos que são o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. A gente vai focar deste lado apenas. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente está falando de quem? Da SUSEP. E a SUSEP, ela cuida do quê? Capitalização, seguros e previdência aberta. O CNPC, ela tem a Previc, né, que é a supervisora, e basicamente cuida de fundos de pensão ou fundos fechados, né? Fundos fechados ou de pensão. Então, dito isso, qual que é a resposta correta aqui, basicamente? A gente tem Previdência Complementar Aberta, SUSEP, fechada, Previc. A alternativa é a letra B. Questão 8. CMN tem função A. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. B. Conceder autorização para abertura de bancos estrangeiros no Brasil. C. Realizar operações de redesconto junto às instituições financeiras. D. Definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio. Aqui já está falando do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, CMN. Bom, vamos para as alternativas e ver cada uma delas? O CMN tem a função de exercer a fiscalização das instituições financeiras. Isso aqui a gente sabe que é Banco Central. Conceder autorização para abertura de banco estrangeiro no Brasil. Aqui também. Isso aqui é o Banco Central. Alternativa C. Realizar operações de redesconto junto às instituições financeiras. Mais uma vez, Banco Central. E definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio. Aí sim é o Conselho Monetário Nacional. Para a gente tentar entender um pouquinho, é claro que a gente precisa decorar um pouco, mas vamos ver qual que é as diferenças aqui do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, do CMN, e do seu supervisor, o Banco Central, um dos supervisores que é o Banco Central. O CMN ele é um órgão normativo, ou seja, ele dita as regras, cria as normas, né?
Então, definir é um verbo muito usado para CMN, diretrizes, normas, né? Então, o que vai acontecer? Quem faz as regras é o CMN, quem executa e supervisiona é o Banco Central. Então, fiscalizar a instituição financeira, Banco Central e por aí vai. Então, aqui a questão D é correta. Questão 9. Segundo a Ambima, ao informar a rentabilidade dos ativos, é preciso avisar que a rentabilidade passada indica que os retornos futuros serão iguais. B. Sempre há cobertura do FGC em qualquer instrumento financeiro. C. Rentabilidade não é líquida de impostos. D. Proteção do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira. Nessa questão aqui, a gente está vendo que tem a Ambima. E o que é preciso fazer, né, antes de informar a rentabilidade dos ativos? Você tem que avisar a alternativa A, que rentabilidade passada indica que os retornos futuros serão iguais? Não, isso aqui nunca se faz. Você não garante que o retorno futuro vai ser igual ao passado, não tem essa garantia. Sempre a garantia do FGC em qualquer instrumento financeiro? Não, apenas para emissores bancários e financeiras, CDBs, LCIs, LCAs, que a rentabilidade ela não é líquida de impostos. Essa aqui é a correta. Então, segundo a Ambima, por exemplo, quando você pega ali um fundo, algum ativo, a rentabilidade ela é líquida de taxas, mas não de imposto de renda, caso o produto não seja isento, obviamente. Então, bom, D só por descarte, proteção da FGC de até R$ 150 mil por CPF instituição financeira, não. Questão 10. Selic custodia quais tipos de ativos? A. Debêntures. B. Títulos públicos. C. Títulos privados. D. Poupança. Essa questão está falando das clearings, né? Então você tem duas clearings, uma delas é a B3 e a outra é a Selic. E o que acontece basicamente, né? Está perguntando da Selic. A Selic, ela custodia o quê? Títulos públicos. Títulos públicos. E a B3, os privados. Então tudo que for privado é B3. Então aqui a gente já vai ter a resposta, né? Uma debênture é um título privado, porque é de emissão de PJs, de empresas, títulos de dívidas de empresas, está errado. Títulos públicos, está correto, alternativa B. C, títulos privados, B3, poupança, banco, né? Alternativa correta é a letra B. Questão 11. É uma das funções da CVM. A. Emite papel moeda. B. Responsável pelo redesconto. C. Zelar pelo funcionamento eficiente e regular do mercado de capitais e seu desenvolvimento. D. Estimular os investimentos em seguros de vida. Essa aqui é uma questão rápida conceitual também, está falando de uma das funções da CVM. Vamos ver alternativa por alternativa? Ah, emitir papel moeda. Não, isso aqui é uma atribuição do Banco Central. Responsável pelo redesconto. Isso aqui também é do Banco Central, né? Redesconto, só lembrando o que é. Redesconto é quando um dos instrumentos de política monetária, né, o Banco Central, ele tem três instrumentos para a política monetária. Open Market, que é compra e venda de títulos públicos no mercado para dar liquidez. Tem compulsório, que é o que? Todo banco ele faz a captação ali de dinheiro, no dia ele tem que depositar um percentual obrigatoriamente no Banco Central para dar segurança. E a gente tem o redesconto, que nada mais é do que uma taxa de juros cobrada de um banco que está numa dificuldade, por exemplo, ele precisa de dinheiro, então ele vai no Banco Central ou em algum outro banco e pega um empréstimo para pagar normalmente no curto prazo. Então o que ele vai fazer? Esse juro é o CDI, vai ser cobrado de acordo com o CDI, essas taxas de juros, até o banco devolver. Bom, zelar pelo funcionamento eficiente e regular do mercado de capitais e seu desenvolvimento. Sim, como a gente está falando da CVM, sempre a gente tem que pensar em o quê? Em mercado de capitais, são palavras-chave, né? SAs abertas e por aí vai. Então só pode ser a C. D, estimular investimento em seguro de vida, também não. Esse aqui a gente está falando de SUSEP. Questão 12. Responsável por garantir a liquidação das operações de compra e venda de ativos nas condições e prazos estabelecidos. A. Corretoras. B. Banco Central. C. Sistema e câmeras de liquidação e custódia. D. Previc. Essa questão aqui
está falando das clearings, né? Então, o que acontece? Quando você tem algum ativo, esse ativo ele tem algumas questões, né? Por exemplo, onde ele fica guardado? Quem custodia esse ativo, né? Quem que faz quem que faz a contraparte central, ou seja, garante que se um lado está comprando e o outro está vendendo, que isso vai se traduzir em alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, eu estou comprando, então eu vou receber algo e quem está vendendo vai me mandar algo. E essa troca tem que acontecer. Eu não posso ficar inadimplente, comprei alguma coisa e não receber por isso. Então quem vai fazer isso também são essas clearings. E as clearings são também chamadas de sistema e câmara de liquidação e custódia. Então a alternativa C é a correta. Questão 13. Atribuição da CVM. A. Regular a oferta de crédito no mercado financeiro. B. Fiscalizar as instituições financeiras. C. Cuidar e guardar títulos públicos federais. D. Proteger os investidores do mercado de capitais. Essa daqui também está perguntando sobre as atribuições da CVM, né? Então a CVM a gente sabe que é um órgão supervisor, um dos órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional. A gente tem o Sistema Financeiro Nacional, como normativos tem o CMN e como supervisores tem o Banco Central e tem a CVM. Vamos ver as questões? Regular a oferta de crédito no mercado financeiro. Não. Banco Central regula a oferta de crédito. Fiscalizar instituições financeiras. Banco Central também fiscaliza. Cuidar e guardar títulos públicos federais. Não, isso aqui é a clearing, a Selic. Então, só pode ser a alternativa D de dado, proteger investidores do mercado de capitais. Questão 14. O que bancos de investimento fazem? A. Fazem operações de emissão de valores mobiliários, assessoram operações de fusões, aquisições e ofertam crédito de curto e médio prazo, como cheque especial. B. Fazem operações de emissão de valores mobiliários, assessoram operações de fusões e aquisições e operam com câmbio focado em euro. C. Fiscalizam o mercado de distribuição de valores mobiliários. D. Assessoram empresas em operações de fusões, aquisições, emissões de valores mobiliários e ofertas públicas, além de fornecer crédito para médio e longo prazo. Essa questão 14 aqui está falando dos bancos de investimentos. Então vamos ver cada alternativa para ver o que faz sentido ou não. A. Fazem operações de emissão de valores imobiliários, assessoram operações de fusão e aquisições, ofertam crédito de curto e médio prazo, como cheque especial. Não. Cheque especial não, bancos comerciais. B. Fazem operações de emissão de valores imobiliários, assessoram operações de fusões e aquisições de operações com câmbio focado em euro? Não. Fiscaliza o mercado de distribuição de valores mobiliários? Também não. Isso aqui é CVM. Então só vai sobrar a alternativa D novamente. Assessora empresas em operações de fusões e aquisições, correto. Emissões de valores mobiliários e ofertas públicas, ok. Fornecer crédito para médio e longo prazo. Médio e longo prazo, perfeito. Questão 15. Função do BC. Definir meta da inflação. B. Recolher depósito compulsório das instituições financeiras. C. Estimular investimentos no mercado de valores mobiliários. D. Fiscalizar instituições financeiras e não financeiras que atuam na gestão de recursos de terceiros. Agora ele está perguntando sobre quais são as funções do Banco Central, então. Vamos ver as alternativas? Definir a meta da inflação. Errado. Isso aqui é muito importante, tá? Quem define a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central ele define o quê? Junto com o Comitê de Política Monetária, a meta da Selic. Recolher o depósito compulsório das instituições financeiras. Essa daqui é a correta, né? Então, quando o Banco Central ele tem três instrumentos para a política monetária, né? Um deles é o depósito compulsório, que nada mais é do que o quê? O banco ele capta um dinheiro todos os dias, né? Então, os investidores vão lá, colocam um dinheiro no banco. Só que ele não pode pegar 100% desse dinheiro e, por exemplo, emprestar. Por quê? Porque senão ele está gerando um risco enorme que se acontecer qualquer coisa que ele não conseguir pagar, ele fica com um déficit ali. Então, para isso, todo dia um percentual é obrigado a ser depositado no Banco Central, que é o recolhimento, que é esse depósito compulsório. A outra coisa para a política monetária é o open market, né? Compra e venda de títulos públicos para dar liquidez. E também tem o redesconto, que a gente já viu, que nada mais é do que
é uma taxa de juros cobrada de bancos que estão com falta de liquidez. Então ele precisa de dinheiro, ele pega, o outro banco vai lá e empresta a uma taxa de juros de CDI. Vamos ver as outras? Estimular investimento no mercado de valores imobiliários. Isso aqui não, isso aqui é o que? CVM. Fiscalizar instituições financeiras e não financeiras que atuam na gestão de recursos de terceiros. Isso aqui é BC mais CVM. Resposta correta, alternativa B. Questão 16. Qual a vantagem de negociar ações via home broker? A. Proporciona maiores ganhos ao investidor. B. Consegue comprar mais rápido do que outros investidores. C. Envio de ordens de compra e venda de forma automática. D. Assegura que a operação terá proteção contra perdas. Aqui a gente está falando de negociação de ações via home broker. O que é home broker? Home broker é uma plataforma digital de negociação que você encontra corretoras, né, instituições financeiras, para você poder operar sozinho. Então, vamos às alternativas. Proporciona maior ganho ao investidor? Não, você não pode falar que proporciona maior ganho, porque no mercado de ações, por exemplo, você não tem como saber se você vai ganhar ou perder, né? É um risco. Consegue comprar mais rápido que outros investidores? Não, não consegue, porque o mercado ele tem que ser equitativo, ou seja, tem que dar condições iguais, né? C. Envio de ordem, compra e venda de forma automática. Correto. É uma das vantagens do home broker, é porque você tem um robô, né, um algoritmo, uma maquininha ali digital, onde você vai poder enviar suas ordens de compra e venda de forma automática, você vai poder clicar, você vai poder deixar configurado uma entrada, algum preço, né, de ações e por aí vai. E assegura que a operação terá proteção contra perdas, o home broker não faz isso. Questão 17. Uma das atribuições do CMN. A. Fiscalizar o mercado de balcão organizado. B. Circular câmbio. C. Autorizar seguradoras a funcionar. D. Disciplinar todos os tipos de crédito. Então vamos para mais uma questão de atribuições do Conselho Monetário Nacional, o órgão normativo máximo do sistema financeiro. A. Fiscalizar o mercado de balcão organizado. Não. CVM. C. Circular câmbio, não. Banco Central. Autorizar seguradoras a funcionar. A gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o normativo, né? E embaixo tem a SUSEP. Então, disciplinar todos os tipos de crédito, exatamente. Então, enquanto o Conselho Monetário disciplina os tipos de crédito, quem vai executar vai ser o Banco Central. Então, a alternativa D, uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional é isso. Questão 18. Sobre banco comercial. A. Concede crédito imobiliário apenas. B. Possui pelo menos duas carteiras e pode captar por depósito à vista. C. Pode administrar fundos de investimentos alternativos e fazer compulsório. D. Pode captar por depósito a prazo e também à vista. Bom, essa questão 18 aqui está falando do intermediário financeiro, que é o banco comercial. Vamos ver as alternativas. Concede apenas crédito imobiliário? Não. Possui pelo menos duas carteiras e pode captar por depósito à vista, duas carteiras ou mais, banco múltiplo. Pode administrar fundos de investimentos alternativos e fazer compulsório? Não, é muito mais o banco de investimento, né? Fundo de investimento alternativo. Pode captar por depósito a prazo e também à vista. Então, isso daqui é uma das características do banco comercial. Captar depósitos à vista, alternativa D é a correta. Questão 19. Definição sobre o SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. A. Sistema para ressarcir perdas e prejuízos no mercado de capitais. B. Sistema para realizar enviar valores ao exterior. C. Sistema para custodiar títulos públicos federais. D. Transferência de fundos próprios e de terceiros realizados entre bancos em tempo real para reduzir o risco. Bom, aqui a gente está falando do sistema pagamento brasileiro, né? Esse sistema ele é gerido pelo Banco Central e ele é um sistema-chave, porque basicamente o que ele faz? Poxa, compensação de cheques, custódia de liquidação, liquidação de débito, crédito, PIX. Então toda essa parte de onde o recurso ele fica transitando, boa parte é devido a esse mecanismo, procedimentos, entidades que é o sistema de pagamento brasileiro gerido pelo Banco Central.
Dito isso, vamos para as opções. A. Sistema para ressarcir perdas e prejuízos de mercado de capitais. Não. Não tem nada a ver essa aqui, né, com a resposta, porque mercado de capitais aqui, como eu falei, é SAs e o sistema de ressarcimento é o MRP, né, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, da BSM. Sistema para enviar valores ao exterior, não tem nada a ver com o sistema de pagamento brasileiro. Sistema para custodiar títulos públicos federais, a gente já conhece, é a Selic, porque está falando de títulos públicos. Então, a alternativa D é a única que sobra a resposta: transferência de fundos próprios e de terceiros realizados entre bancos em tempo real para reduzir o risco sistêmico. Questão 20. Órgão que fiscaliza os fundos de investimentos. A. Anbid. B. CVM. C. CMN. D. SUSEP. Essa questão aqui é super tranquila, é mais conceitual também. Quem fiscaliza fundo de investimento? CVM. Então a resposta correta é a alternativa B. Bom, espero que tenha ajudado. Não deixe de seguir nas redes sociais. Vamos mudar de patamar juntos. Até a próxima.